Olá, concurseiros! Vamos para mais uma aula do nosso curso online de legislação preparatório para o concurso público da Assembleia Legislativa do Amazonas. Aula de hoje, atos administrativos, ok? Vamos lá? Atos administrativos. Conceito: ato produzido por agente credenciado da administração que tem por efeito imediato a aquisição, o resguardo, a modificação, a transformação ou a extinção de direitos em matéria administrativa. Ato administrativo é, pois, o ato jurídico editado pela administração em matéria administrativa, enquadrando situações jurídicas subjetivas específicas individuais. Meus amigos, tudo que a administração pública faz, tá? Vamos resumir aqui para ficar bem didático para você, que para você entenda de forma mais fácil. Tudo que um prefeito, um governador, um presidente da República faz no exercício das suas respectivas funções, eles fazem através de atos administrativos. Então, quando um prefeito abre um edital de um concurso para a prefeitura de determinado município, ele está promovendo um ato administrativo. Quando o governador desce um decreto de desapropriação de uma área, ele está fazendo um ato administrativo. A sua nomeação no concurso público lá na Assembleia Legislativa, quando saía a sua nomeação pelo presidente da Assembleia, aquele ato praticado pelo presidente da Assembleia é um ato administrativo. Então, resumindo, tudo que os administradores públicos fazem, eles só fazem através de atos administrativos. O que vem a ser um ato administrativo? Vamos pegar aqui a nossa caneta. O que vem a ser um ato administrativo, resumindo para a sua prova, tá? Ato administrativo, ato administrativo é toda manifestação de vontade ou seja, é alguém fazendo alguma coisa, manifestação de vontade é alguém fazendo alguma coisa. É toda manifestação de vontade praticada por um agente público competente que interessa para o interesse público. Ou seja, é tudo que um administrador público faz que interessa para nós, para o povo. Então, todos os atos praticados pelos administradores públicos, tá? Todos esses atos praticados interessam para nós porque tem relação com o dinheiro público, tem relação com as obrigações públicas que esses administradores devem perante o povo, perante nós que colocamos essas pessoas lá de forma direta ou até mesmo de forma indireta. Entendeu? Então, ato administrativo é isso, é tudo que um administrador público faz em benefício do interesse público, Na realidade, de acordo com o princípio da finalidade, todo ato administrativo deve ser praticado visando o interesse público, o interesse do povo e não também o interesse dos administradores, Nunca um prefeito de alguma cidade, vai praticar um ato visando o benefício próprio dele. Nunca. Isso para concursos públicos, tá? Então, para concurso, nunca um prefeito, um governador, um presidente da República vai praticar atos visando interesse próprio. Eles só praticam atos administrativos visando o interesse do
povo, a melhoria de vida do povo, né? Parece até palhaçada essas aulas, né, meus amigos? Mas para concurso público é teoria. Para concurso público é teoria, tá bom? Olha só. Os atos administrativos, todo administrador público deve praticar atos administrativos visando o interesse público. Para esse ato administrativo ser considerado um ato administrativo legal, para ser considerado um ato administrativo válido, esse ato administrativo deve possuir 5 requisitos. Olha só que eu vou falar de novo. Para um administrador público praticar um ato administrativo válido, para um administrador público praticar um ato administrativo legal, baseado na lei, esse ato deve ter 5 requisitos, tá? 5 requisitos. As organizadoras chamam também esses requisitos de elementos. Elementos. Então, devem ter 5 elementos. Eu costumo falar nas minhas aulas presenciais que esses elementos dos atos administrativos são como se fossem órgãos vitais do ato administrativo. Por que órgãos vitais? O que é um órgão vital do ser humano? É um órgão que, se ele for retirado, o ser humano vai morrer. Né? É a mesma coisa do ato administrativo. Se faltar um desses 5 elementos, esse ato ele é ilegal, esse ato ele é nulo. Tá? Então, por exemplo, retira o coração de um ser humano. É possível um homem viver sem coração? Não, não é. Né? A mesma coisa é um ato administrativo. Não existe ato administrativo sem um elemento competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Vamos dar uma lida aqui nos nossos comentários? Olha só, competência. Para a prática do ato administrativo, é necessário que o agente disponha de poder legal para praticá-lo, ou seja, de poder específico para suas funções, conferido em lei ou por estar previsto ou limitado. O ato administrativo praticado por autoridade. Competência. Para a prática do ato administrativo, é necessário que o agente disponha de poder legal para praticá-lo, ou seja, de poder específico para as suas funções, conferido em lei ou por estar previsto ou limitado. O ato administrativo praticado por autoridade incompetente será nulo, destaquem isso, ou seja, inválido. Tá? Então, todo ato administrativo tem que ser praticado por uma pessoa competente, sob a possibilidade de ele ser considerado nulo ou inválido. O sujeito é aquele que elabora o ato administrativo e que a lei lhe dá competência. Competência é o conjunto de atribuições das pessoas jurídicas, órgãos e agentes fixados pelo direito positivo. Meus amigos, competência dos atos administrativos nada mais é de quem, coloquem aí, quem possui competência para praticar aquele ato. É a pessoa que pode fazer aquele ato. Por exemplo, lá na Assembleia Legislativa do Amazonas, só quem pode nomear um candidato aprovado no concurso público, só quem tem competência para isso é o presidente da Assembleia Legislativa. Se qualquer outra pessoa que não seja o presidente praticar esse ato é nulo, esse ato é inválido, é como se ele nunca tivesse existido. Tá? Então, todo ato administrativo só pode ser praticado pela pessoa competente, só pela pessoa competente. Quem decide quem é competente ou não para praticar um ato, determinado ato administrativo é a lei. Sempre vai ter alguma lei dizendo o prefeito é competente para cobrar IPTU, o governador é competente para cobrar, o governo do estado é competente para cobrar IPVA,